y' menos y' menos y igual igual, a E levantado a menos X yeah, só isto, né? com Ah, y0 igual a 0. com, isto é uma condição inicial, y de 0 igual a 0. Epá, isto é uma equação diferencial de primeira ordem em primeiro grau. Tens que identificar. Equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau. Epá, estás a seguir, não estás? Sim, se fosse segundo grau tinha que ter duas. Exato. Exato. Espera aí. Isto não é difícil. É uma equação pá, cuja forma canónica é esta. Não é mais ou menos, é mesmo esta. Y' mais pxy igual a um qx. Percebes? É uma equação que tem esta forma. Percebes? E na realidade, se tu olhares a equação, tens y' menos y igual a E levantado a menos x, estás a ver? É fácil de identificar que o QX é E levantado a menos x e o teu PX neste caso é menos 1. Pronto. Epá, descobriu-se uma fórmula para isto. E a fórmula para isto é, se te reparares, se eu tiver y é levantado à integral do px dx, e já agora a título só de... E se eu derivar isto em ordem a x, percebes? Isto é derivada de quê? De um produto. Vou ficar com y. Boa! É levantado a px dx vezes a derivada do expoente. Como é derivado do integral, fica só px. Estás a seguir, não estás? Mais é levantado ao integral, não é? De px dx vezes a derivada de y. Houve. As pessoas normalmente pensam que a derivada de y é zero, mas não é. Porque tu estás a pensar aqui, quando se resolvem equações diferenciais, nós temos de ter sempre em conta que o nosso y é uma função de x, percebes? Como é uma função de x, quer dizer, a derivada existe e há de ser, apesar de eu não saber a expressão, epá, é y', percebes? Epá, não há hipótese, percebes? Então, neste caso aqui, eu poderei colocar o E levantado, não é? Ou integral de px dx, não é? Em evidência. E se colocar em evidência, vou ficar com ypx, exato. Exato, ypx mais y', não é? Ou dando um outro rearranjo a isto, isto ficaria é levantado ao integral de px dx, não é? Que multiplica por y', a propriedade comutativa é válida, mais px, não é? Mais px vezes y, certo? Epá, cheguei àquilo que eu queria, porque repara, isto que aqui está é precisamente isto que aqui está, já viste? Não é? Então isto é a mesma coisa que eu ter, posso, e isto é igual a qx, não é? Então isto é a mesma coisa que ter E levantado ao integral de px dx vezes qx. Epá, porque isto é igual a qx, certo? Isto é igual a qx. Então chegaste à conclusão que o y é levantado ao integral de px dx, quer dizer, a derivada disto em ordem a x, não é? Chegaste à conclusão que é precisamente igual ao E levantado ao integral de px dx qx, certo? Então é fácil também de entenderes que y é levantado ao integral de px dx. Se a derivada é igual a isto, só aquilo vai ser o integral, correto? O integral, não é? De quê? Do próprio E levantado ao integral de px dx vezes o qx. Estás a seguir? Que é de certeza esta fórmula que vocês têm. Não sei. É ou não? Deixa cá ver. E para vocês é só formulários. Portanto, eu vou continuar a resolver isto. O meu px neste caso é menos 1.
ficava com y resolvendo, enquanto procuras aí no formulário resolvendo, ficaria com, deixa cá ver, y', deixa cá ver, mete a resolução de fator integrante é levantado. E o que é o AX? Pois, exato, o AX é o PX. E depois, mas tu por aqui acho que não te vais entender muito, não sei. É quase igual, não é? Não, ele tem que ser a mesma coisa, não é quase igual, é a mesma coisa. Só que aqui é que botar o PI. Eu pus, portanto, resolvendo, espera aí, que eu depois já dou aí uma olhada a isto. Isto ficaria com y é levantado ao meu px, que era, o meu px era menos 1, não era? Acho que é. Nós vimos ali, repara, era menos 1, É menos 1. fica menos x, não é? Sim, integral. Sim. Há de ser igual ao integral, não é? D levantado a menos, ao integral de, também fica, fica menos x, não é? Menos x, sim, menos x. Estás a seguir, não estás? Qx, não é? Quanto é o integral de qx? É levantado a menos x. Pois, é levantado a menos x, dx. Ou seja, é muito fácil de ver que y é levantado a menos x é igual ao integral de levantado a menos 2x dx, dado que dou o quê? A mesma base, somos expoentes. Então, isto ainda é a mesma coisa que ter y, é levantado a menos x, o integral da exponencial é a própria exponencial, mas cuidado, tinha que aparecer aqui o expoente que era menos 2, portanto fica menos 1 meio, estás a seguir? É levantado a menos, certo, mais uma determinada constante, digamos k, certo? Ou seja, o teu y, que é aquilo que tu queres, a solução, não é? Y, passar este aqui, não é? Para o outro membro, quer dizer, ficaria a dividir, digamos, por E levantado a menos x, que é a mesma, a dividir por E levantado a menos x é a mesma coisa que estar a multiplicar por E levantado a x, não é? Não podemos subtrair os expoentes quando tiver. Espera aí. Eu se passar este para o outro lado ficava a dividir, não era? Quer dizer, ficaria isto a dividir por E levantado a menos x. Mas isto a dividir por E levantado a menos x é a mesma coisa que esta porcaria, não é? Estar a multiplicar por E levantado a x. Era o que eu estava ali a tentar explicar, percebes? Sim, sim. Eu tenho de explicar assim tudo à letra, quer dizer, o y vai ficar então menos 1 meio, certo? E levantado a menos 2x que multiplica por E levantado a 2x fica E levantado a menos x, concordas? Mais k é levantado a x, percebeste? Era a solução. Estava aqui, prontos, não é difícil, pois não, percebeste?